O Cruzeiro deixou escapar na noite de ontem 2 pontos importantíssimos na briga contra o rebaixamento. Vou falar para vocês, naquele momento em que a tabela de classificação tinha atualizado, o Cruzeiro estava vencendo o Vasco por 2-1, meus amigos, aquele momento foi tão prazeroso para o torcedor cruzeirense ver o Cruzeiro se afastando, estava abrindo 5 pontos da zona de rebaixamento. Tava passando o Vasco, tava passando o Santos. Naquele pequeno momento, o torcedor cruzeirense tinha um pingo de paz. Tinha uma luz no final do túnel. Uma pena ter durado tão pouco tempo assim. E na sexta-feira tem Corinthians e Bahia às 9 horas da noite. Podem falar o que quiser, porque eu vou torcer para o Corinthians. Eu vou secar demais o time do Bahia. Ah, Renato, mas você é cruzeirense, vai torcer para outro time? Vou torcer sim para o Corinthians, porque quero que eles vençam o Bahia. Bahia não pode pontuar para que esta rodada seja vantajosa para o Cruzeiro. Só lembrando a vocês que o Cruzeiro vai jogar na segunda-feira contra o Goiás. E família, prestem atenção. Eu vou trazer agora para vocês recortes das entrevistas, as principais entrevistas dos jogadores do Cruzeiro após o final da partida. Eu vou colocar as palavras do lateral direito William, das palavras do atacante Bruno Rodrigues, do lateral esquerdo Marlon e também do meio-campista Matheus Vital. Eu espero que vocês gostem dos recortes. Só que antes, deixem aqui o seu gostei e se inscreva no nosso canal, porque sem a sua ajuda o nosso canal é absolutamente nada. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Agora vejam os recortes dos jogadores do Cruzeiro. Até porque ia tomando um gol da virada ali no cruzamento. E a gente, infelizmente, numa bola parada que decide jogo. Então agora é descansar e pensar já no Goiás. Bruno, essa situação de bola parada, o Rafael até falou que era um lance que vocês estudaram, trabalharam, que foi uma falha. Isso acaba abatendo um pouco diante da circunstância, o Cruzeiro estava à frente do placar? Com certeza, com certeza. Bola parada decide jogos. Como decidiu, a gente poderia estar com os 3 pontos, né? Mas infelizmente o futebol é assim, todo mundo tem que estar concentrado ali na área. Infelizmente nós não estávamos. Mas agora é descansar e pensar já no Goiás. Justamente, esse jogo difícil, um outro adversário que luta na parte de baixo da tabela, é crucial, é mais uma final, um jogo que pode aí definir a situação também do Cruzeiro no Brasileiro. Claro, com certeza, mais uma final, nós tá buscando, cada jogo que passa, a gente joga como se fosse uma final, às vezes é o detalhe, né? O detalhe na bola parada, que faz toda a diferença, o professor Paulo nos avisou, mas infelizmente não deu certo, agora é descansar e pensar já no Goiás. Final de Copa do Mundo e agora mais uma pela frente. Cara, isso é futebol de alto nível, é a primeira divisão, você está jogando no Cruzeiro, os jogadores do Vasco também são jogadores de time de grande torcida. Toda rodada você tem que jogar no limite, toda rodada tem muita exigência. Cabe a nós, claro, saber ter a cabeça no lugar e desempenhar um bom futebol e buscar as vitórias. Muito obrigado. Marlon, o Cruzeiro conseguiu aí somar 4 pontos, né, dos 6 que tinha em atraso, muito importantes, e agora essa questão desse jogo fora de casa. O Cruzeiro foi lá, né, contrariando aí, muita gente achou que o Cruzeiro não conseguiria buscar um bom resultado diante da equipe do Fortaleza, foi lá e venceu, e essa possibilidade também pode acontecer agora no jogo da próxima segunda-feira, né? Sem dúvida, a gente foi em Fortaleza, mostrou um empenho muito grande, conseguiu a vitória contra uma grande equipe. O Goiás está numa situação semelhante à nossa, vai tentar fazer de tudo para ganhar da gente lá em Goiânia. É um jogo muito difícil no campo apertado, onde a gente sabe que eles tentam desde o início do jogo amassar o adversário para marcar o gol, mas a gente tem que ter a ciência de que tem que traçar um plano muito inteligente, saber explorar as fraquezas do Goiás e ser inteligente também que quando começar o jogo lá, quem tem a vantagem contra o Goiás é a gente. Então a gente tem que ser muito inteligente, traçar um bom plano para sair de lá com a vitória. Marlon, como é que vocês, jogadores, estão encarando essa questão de jogar sem torcida? É muito triste, né? A gente sabe que ia ter uma festa linda aqui no Mineirão hoje, a gente sabe o que o torcedor do Cruzeiro faz. Muitas vezes a torcida ganha o jogo pela gente, com o carinho que eles dão dentro de campo, com o apoio que eles fazem. A gente tem que saber lidar com essa situação e jogar por eles dentro de campo. Vai ser uma reta de campeonato muito difícil, mas eu tenho certeza que o nosso torcedor confia na gente. Sabe que mesmo com as nossas limitações a gente vai entregar tudo dentro de campo para deixar o Cruzeiro na primeira divisão. Marlon, dentro da matemática que vocês faziam para esses 2 jogos adiados, sair com 4 pontos é um saldo positivo na avaliação de vocês, na matemática que vocês faziam para esses 2 confrontos? Olha, nossa matemática era buscar os 6 pontos.
Infelizmente a gente tomou um revés hoje e conseguiu tomar um empate, né? Com sabor de derrota, porque a gente tinha o jogo na mão controlado. E você não consegue os 6 pontos, mas sai com 4 pontos e não perde. Contra adversário direto, a gente sabe que nessa reta final qualquer ponto é muito importante. Agora a gente também tem um outro jogo fora de casa contra adversário que vai vir para tentar ganhar da gente de qualquer maneira. Cabe a nós ser muito inteligente e pontuar lá em Goiânia para subir na tabela. Tá aí o Marlon, o lateral do Cruzeiro. Jogada que o pessoal do banco tava já chamando a atenção para isso, os jogadores do segundo pau. Vocês estudaram essa jogada do Vasco, cara? Cara, a gente estuda tudo. A análise do Cruzeiro é muito boa. Então todas as situações que podem acontecer, a gente analisa e a gente treina isso. Foi uma falha e um mérito do Vasco. Acho que todo mundo sabe que é a principal jogada deles. Eles acabaram conseguindo fazer o gol e a gente não evitar. Então agora é continuar trabalhando para que esses erros não aconteçam mais. William, era um jogo decisivo, né? Vasco, um adversário diretíssimo do Cruzeiro na tabela. Avaliando num panorama geral, o Cruzeiro venceu a última partida contra o Fortaleza, um jogo fora de casa, acabou empatando esse dentro de casa. Era mais ou menos isso que vocês esperavam? 4 pontos em 2 jogos? O que era que vocês pensavam? Esse empate é de se lamentar? Queria que você comentasse. Cara, é sempre ruim tu sair perdendo, acabar tendo uma reação muito boa, virar o jogo e sofrer um empate no final. Isso é dolorido, mas, cara, é continuar trabalhando. O Cruzeiro sempre joga para ganhar, então a gente lamenta porque a gente queria os 3 pontos, mas agora a gente pontuou, já é importante. Então agora é continuar trabalhando e em busca dos próximos 3 pontos. William, o Cruzeiro falando começou sobre o primeiro tempo, ainda indo para cima do Vasco, o Vasco um time recuado saiu vencendo. E venceu. No segundo tempo houve recuo do Cruzeiro. Circunstâncias do jogo, às vezes tu dá uma recuada para atrair o adversário e jogar no contra-ataque. A gente mudou várias vezes no jogo, mas agora vai ficar o empate deles, né? Porque a gente estava fazendo uma boa partida. Mas, cara, continuar trabalhando, a gente tem mais uma final logo, então é descansar e... Falando sobre o resultado, o Cruzeiro tinha conseguido a virada, falando sobre o que faltou nesse jogo crucial contra o Vasco aqui no Mineirão. Cara, é realmente um empate muito amargo, devido às circunstâncias do jogo. Nós controlamos o jogo, eu acho que quase que o tempo todo. Infelizmente, uma bola parada, que a gente sabia que era o ponto forte do Vasco, cruzamento, bola parada, a gente acabou tomando gol de empate, mas não tem nada perdido. Teve empate em si, a gente poderia ter ganho esse jogo, mas levantar a cabeça que o próximo jogo é tão importante quanto esse. O Cruzeiro recuou muito? Vai. Não, cara, aconteceu no jogo. Nós tivemos chance ali de concluir boas jogadas ali em finalização, talvez até em gol. Infelizmente a gente não conseguiu. E na bola parada, que é um ponto forte do Vasco, a gente acabou tomando gol. Foi falado durante a semana, no treinamento, mas infelizmente a gente não conseguiu marcar. Foi falta. Falando sobre o gol, se sentiu psicológico pelo gol sofrido contra o Vasco no empate? Com certeza. Querendo ou não, é um gol que a gente não poderia tomar. Como eu falei, que a gente estava treinando bastante essa bola parada, a gente sabia que era o ponto forte do Vasco. E quando a gente toma o gol, um jogo que estava sendo controlado pela gente, acaba tendo um baque. Mas como eu falei, levantar a cabeça que o próximo jogo é muito importante também. Então, Vital, o próximo jogo muito importante também, com um adversário que passa por uma situação difícil no campeonato. O que fazer para, em pouco tempo, recuperar esse foco e jogar bem, quem sabe, vencer o Goiás? Cara, é recuperar. É um jogo tão próximo, um jogo próximo do outro, assim, não tem muita coisa que fazer, treinamento mais em vídeo e tudo, o que a gente precisa fazer é recuperar, pra gente estar bem. Próximo jogo é muito importante, a gente tem que tentar conquistar esses 3 pontos fora de casa, que é de suma importância pra gente. Falar em recuperação, como é que tá aí? Você saiu mancando, preocupa pro próximo jogo, o que aconteceu? Eu não sei, eu tomei um pisão ali no primeiro lance do jogo, senti desde lá, tá até um pouquinho inchado agora, vou ver, vou avaliar ali com a fisioterapia e com o departamento médico para ver o que é. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um vídeo pós-jogo do Cruzeiro. Esperamos trazer em breve para vocês mais informações de bastidores. Agora encerro por aqui o nosso vídeo. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!